Mais um exemplo aí, ó. Então vamos pegar a função f de x igual a 2 sobre x menos 1 e vamos determinar o domínio da função e a imagem da função. Então, para determinar o domínio, lembra que a pergunta é: quais são os valores de x que eu posso substituir nessa função? Esse x eu posso trocar por que número? Como se trata de uma fração, uma restrição comum à fração é o fato de que o seu denominador não pode ser igual a zero. O denominador dessa fração não pode ser igual a zero. Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Menos 1 eu vou passar para cá, eu tenho que o x tem que ser diferente de 1. Então, essa é a restrição que existe. Então, quem é o conjunto dos números reais? Quem é o conjunto do domínio, né? O domínio da função vai ser formado por todos os números reais diferentes de 1. Né? Então, o conjunto dos números, do domínio, ele é formado por números reais, tirando as restrições. E nesse caso, a restrição é o x ser diferente de 1. Então, a gente tem que o x tem que ser diferente de 1. Porque se o x for igual a 1, vai dar zero no denominador. E não existe divisão por zero. Então, o conjunto do domínio ele é formado por todos os números reais diferentes de 1. Correto? Agora, qual é a imagem? Observa o seguinte. Essa fração, se eu pegar valor, o x não pode ser 1. O x não pode ser 1, correto? Se eu colocar um valor maior do que 1 aqui, se eu colocar um valor maior do que 1, né, ele menos 1 vai dar um resultado positivo, e o número positivo dividido por um número positivo vai dar um número positivo. Então, quer dizer que a imagem ela vai gerar resultados positivos. Se eu pegar um valor menor do que 1, quando eu colocar no lugar do x um valor menor do que 1, menos 1, vai gerar um resultado negativo. Positivo dividido por negativo dá negativo, ou seja, a imagem também vai ter valores negativos. Então, eu sei que a minha imagem pode ter valores positivos e a minha imagem pode ter valores negativos. E o zero? Será que a minha imagem vai ter o elemento zero? Essa fração, em algum momento, ela vai ser igual a zero? Uma fração só é igual a zero quando o numerador dela for zero. Como o numerador dessa função ela é 2, dessa fração ela é 2, então essa fração ela nunca vai ser igual a zero. Então eu vou encontrar valores positivos, vou encontrar valores negativos, mas eu nunca vou encontrar o zero. Então a minha imagem, né? Então a minha imagem tá aqui, vai ser o conjunto dos números reais menos o zero. Então, a imagem vai ser o conjunto dos números reais menos o zero, ou seja, valores positivos e valores negativos. Então, aqui só está dizendo, né, que é a questão de que uma fração só vai ser zero quando o numerador for igual a zero. Né? Então, o estudo do domínio e da função depende dessa análise. O domínio é sempre pensando nos valores que eu posso usar para x e a imagem pensando sempre nos valores que eu vou encontrar ao substituir o valor de x. Mais um exemplo aí, ó, f de x igual a raiz de 3 menos 2x. Né? Determinar o domínio e a imagem. O domínio é pensar quais são os valores de x que eu posso usar para essa função. Então, aqui trata-se de uma raiz de índice par. Essa raiz aqui, como não tem número nenhum, é porque o índice dela é 2. Então, a gente fala que é uma raiz quadrada. Mas não importa se é 2, o que importa é ser par. Toda raiz de índice par, ou seja, toda raiz que tem aqui um número par, no nosso caso, como ela é raiz quadrada, né, quando não tem número é porque é raiz quadrada, ela não admite dentro dela número negativo. Lembrando que a gente está trabalhando dentro do contexto dos números reais. Ou seja, essa parte aqui de dentro não pode ser igual a zero. Então, ela tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Então, eu vou pegar esse 3 e vou passar para cá, vai ficar menos 3. Correto? Aqui, a gente tem aquele hábito de falar assim, o número está multiplicando, passa para cá dividindo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque se eu pensar nesse menos 2 que está multiplicando e passar ele para cá dividindo, né, eu vou ter sérios problemas se eu não ficar atento ao fato de que o número é negativo. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Como ele é um número negativo, primeiro eu vou multiplicar por menos 1. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque a multiplicação por um número negativo faz a gente alterar o sinal da inequação.
Então, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Menos 2x vai ficar 2x, o menos 3 vai ficar 3, e esse sinal de inequação, eu inverto ele. Toda vez que você multiplica uma inequação por um número negativo, você tem que inverter. Agora sim, o x está acompanhado de um número positivo. Então, na inequação, aí você pode pegar esse 2 e passar para cá. Então, x é menor ou igual a 3/2. Mas tomar cuidado com isso. Se o x está sendo multiplicado por um número e esse número é negativo, você não pode simplesmente passar ele para cá dividindo, não. Porque vai ter uma alteração no sinal da inequação. Então, o que eu fiz? Multipliquei por menos 1, aí alterei então o sinal da inequação, e aí como o número é positivo, eu passei ele para cá dividindo. Então, quer dizer, aqui dentro eu só posso usar valores de x que sejam menor ou igual a 3/2. Então, quer dizer que o meu domínio é formado por todos os números reais que são menores ou igual a 3/2. Correto? Qual é a imagem dessa função? A imagem é o resultado. É o resultado que eu vou encontrar. Aqui, nós estamos resolvendo aqui uma raiz quadrada. De novo, uma raiz de índice par, ela só pode gerar resultado positivo ou zero. Se aqui dentro for zero, se dentro dessa raiz for zero, raiz de zero é zero. Agora, se o resultado que eu gerar não for igual a zero, ele é positivo. Então, o resultado de uma fração, ele nunca, de uma fração não, de uma raiz quadrada, ele nunca vai ser negativo. Então, o resultado, que fique claro isso, o resultado de uma raiz quadrada ou de uma raiz de índice par nunca vai ser negativo. Então, o resultado que eu vou encontrar é sempre maior ou igual a zero. Então, a imagem é o conjunto formado pelos números maiores ou igual a zero. Então, a gente representa isso. Isso aqui está representado aqui.